Ele perguntou o que ela estava fazendo e mandou que pedisse desculpas agora mesmo. Ela retrucou, dizendo que foi Abelon quem começou. Ele não quis saber e mandou que ela ficasse de joelhos e pedisse desculpas corretamente. Aeryn olhou em seus olhos e percebeu que conhecia o olhar que Heavenik estava fazendo. Ele estava dizendo para ela ficar de boca fechada e não se envolver, mas ele não a deixaria ir até que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas. Nesse caso, talvez fosse melhor apenas fazer o que ele queria. Aeryn se perguntava que tipo de traição teria cometido para merecer se ajoelhar. Alguém entrou na sala e ela se virou para ver. Era Jeffrey. Nervosa, ela perguntou por que Jeffrey estava ali. Talvez ele simplesmente tivesse aparecido na hora errada, pensou a pequena. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Jeffrey se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e disse que ela fez uma verdadeira bagunça. Heavenik disse que estava no meio de uma disciplina e perguntou por que seu irmão o interrompeu. O cientista ignorou completamente seu irmão e perguntou a Aeryn se havia alguma dor ou desconforto. Heavenik ficou irritado e gritou, perguntando quem é que estava realmente machucado ali. Não seja ridículo. Com o tom elevado, perguntou se Jeffrey não viu a bagunça que aquela garota fez ao bater em seu filho. Como uma garota ousa bater no filho legítimo da família Brono? Ela é só uma criança? Como pode fazer isso com o irmão? Jeffrey cochichou. Irmão? Um garoto que puxa o cabelo e chama alguém de aproveitadora e órfã? Isso é ser um irmão? Heavenik retrucou. Que bobagem é essa que você está dizendo? Por acaso viu isso acontecer? Jeffrey se levantou e disse que qualquer pessoa curiosa poderia confirmar por si mesma. Heavenik gritou, chamando-o de pirralho. Jeffrey se virou para a pequena e disse que eles não tinham mais tempo a perder ali, chamando-a para ir. Aeryn apenas concordou e o seguiu. A cena corta para a sala do cientista. Ele está cuidando dos machucados de Aeryn. Pediu que ela não se movesse e perguntou se doía muito. Ela respondeu que não e que estava bem. Ele entendeu e pediu que tivesse mais cuidado de agora em diante. Aeryn queria causar uma boa impressão para que ele realmente considerasse adotá-la quando chegasse a hora, mas começou uma grande bagunça. Pensava que alguém como ela poderia ser útil como assistente, mas ninguém iria querer chegar ao ponto de adotá-la. Choramingando, refletiu que, de todas as pessoas, tinha que ser logo Jeffrey quem viu tudo. Jeffrey disse que, depois de todo esse caos, aqueles irmãos não iriam mais incomodá-la por um tempo. Eles não sabem o que fazer agora, então não serão um problema. Brincando, Jeffrey perguntou se eles eram os irmãos Xixi ou algo assim. Nervosa, Aeryn perguntou: "O quê?" Jeffrey disse que deixaria passar dessa vez porque foi ele quem a encontrou, mas se algo acontecesse futuramente, ela não deveria deixar de contar. "Você é minha assistente e sou eu quem está no comando", afirmou ele. Ela concordou e pensou que não estragaria mais nada na próxima vez. Jeffrey disse que ela não fez nada de errado naquele dia, então não deveria pedir desculpas se não havia feito nada errado. Ele entregou um livro para ela e a pequena apenas agradeceu. Ela pensava que todos da família Brono estavam do mesmo lado, todos menos ele. Jeffrey disse que pegou o livro do chão e tirou o pó, mas, se ela quisesse, ele compraria um novo. Ela respondeu: "Não quero um novo, gosto desse livro. É o livro que Jeffrey confiou somente a mim. Ele valorizava muito seus livros, e compartilhá-los com alguém era um gesto especial." Isso tocou Aeryn profundamente. Ela nunca tinha recebido esse tipo de atenção. Mari chamou pela senhorita. Preocupada, perguntou o que havia acontecido com o rosto dela e por que suas roupas estavam esticadas. Aeryn pensou que, se contasse para Mari, seria um desastre se os rumores se espalhassem. Então, simplesmente disse que havia caído e que não era nada demais. Mari perguntou: "Você caiu e acabou assim? Parece que esteve em uma briga. Não me diga que foi o Sir Jeffrey." Nervosa, Aeryn disse que apenas caiu e que Jeffrey até deu remédios para ela, mostrando os curativos. Mari chamou pela jovem senhorita e disse: "Aconteça o que acontecer, por favor. Você deve me contar tudo." Aeryn concordou. A serva pediu que fosse honesta, pois essa seria a única maneira de ajudá-la de alguma forma, mesmo que fosse só um pouco. Aeryn sorriu e disse que realmente tropeçou nas escadas. Mari ficou quieta, sem dizer uma palavra. Ela disse para a jovem senhorita: "Depois da febre, você se tornou uma pessoa muito diferente."
A Erin podia compreender por que ela pensava isso. A única coisa com que se importava depois de acordar era como sobreviver. Nunca parou para pensar como seria a verdadeira a Erin. Se alguém suspeitasse, seria Mari, pois era a pessoa mais próxima dela. Como poderia explicar isso para Mari, para que ela simplesmente deixasse para lá? Mari chamou por ela e disse: "Não estou dizendo que não gosto de você. Na verdade, gosto ainda mais de você se tornando mais forte. Mas, por favor, não se esconda quando estiver com dor." Pediu que prometesse. Quietinha, ouvindo, a Erin respondeu que prometia. A pequena correu para a mesa com alguns papéis. "Certo, aqui vamos nós." Perguntou como Jeffrey teve coragem de pensar em jogar tudo aquilo fora. Eram projetos para ferramentas mágicas que seriam comercializados em 10 anos. Eles serão indispensáveis no futuro. É claro que agora era difícil encontrar os materiais, pois estavam muito à frente do tempo para ganhar popularidade pública. A Erin quase não conseguiu salvá-los depois de descobrir que estavam prestes a serem descartados. Se comercializarmos e garantirmos as patentes agora, estaremos nadando em dinheiro quando a demanda explodir. Uma vez feitos, atrairiam atenção constante. Se pudesse ganhar dinheiro com isso, teria um plano B, caso Jeffrey não a adotasse. O único problema era que o tempo estava se esgotando. 3 dias atrás, Jeffrey partiu repentinamente para o Palácio Real. Antes de partir, disse que, se ela quisesse fazer pausas em suas funções de assistente, poderia fazê-lo a seu critério. Erin disse que, em sua outra vida, ele também foi para o Palácio Real, mas a programação não foi tão rápida. Originalmente, queria segui-lo depois que fosse adotada. Talvez o fato de ser sua assistente agora tenha acelerado o tempo em comparação com antes. A menos que as coisas tenham mudado drasticamente em relação à sua vida passada, Jeffrey estaria muito mais ocupado quando voltasse. Antes que isso acontecesse, ela queria produzir e distribuir os produtos. Alguém apareceu atrás da pequena enquanto ela pensava em como uma criança de 7 anos conseguiria coletar esses materiais caros, fabricar os produtos e distribuí-los. Ela se virou, perguntando quem estava ali. O Duque suspirou e perguntou por que ela estava ali. A última vez que o viu em sua vida passada, ele parecia muito doente, mas agora ainda parecia saudável. O Duque novamente perguntou por que ela estava ali. Ela se curvou e deu olá para seu avô. Não sabia o que deveria fazer. Nunca teve uma conversa individual com ele até seu funeral. Então disse: "Bem, por que estou aqui? Sou a assistente de Jeffrey." Seu avô respondeu: "Assistente? E cadê ele?" A Erin disse que ele partiu em viagem há alguns dias. O avô, bravo, chamou-o de pirralho. Ainda desperdiçando sua vida no laboratório, a Erin pensou: o que é isso? Será que ele tem algum problema com Jeffrey ir ao palácio? O Duque disse: "Diga isso a Jeffrey. Se ele continuar vivendo assim, vou tirá-lo da propriedade. Então, é melhor que ele melhore a atitude." Aflita, a Erin perguntou o que ele acabou de dizer. É verdade que Jeffrey é obsessivo por sua pesquisa, mas ele não é tão obcecado a ponto de nem saber o que está pesquisando, como dizem os rumores na mansão. Ela pensava que, se o Duque soubesse que ele estava pesquisando algo grande com Elfro, seu avô diria que primeiro teria que tirar o laboratório dele. Desesperada, a Erin se perguntava o que deveria fazer agora. Então ela gritou com seu avô, dizendo que isso não pode acontecer. O mordomo apareceu, dizendo que tudo estava pronto. O Duque pediu que ele esperasse 1 minuto. Então se virou e perguntou para a pequena o que não podia acontecer. A Erin respondeu que ele não pode fazer isso com Jeffrey. Ele não está fazendo nada inútil. Como sua assistente, ela sabe que, se essa pesquisa for bem-sucedida, será de imensa ajuda para todo o Império. O Duque não pode nem imaginar o quão grandes serão os lucros de Elfro. Isso renderá dinheiro suficiente para sustentar 3 gerações de pessoas sem que elas tenham que trabalhar. Seu avô começou a rir. Erin explicou que ele ganhará dinheiro em breve, então não terá que implorar por mais nada. O Duque perguntou se Jeffrey disse isso. Ela ficou quieta e então respondeu que sim. Ele disse. Seu avô então disse: "Até quando você vai viver assim, presa no passado, tentando fazê-lo parecer um louco?" A Erin agiu de forma confusa, sem entender. Seu avô a encarou nervoso e disse que, se ela estivesse tentando enganá-lo com bobagens, também teria problemas. O Duque pensou sobre o que a pequena falou e então perguntou como assistente dele o que exatamente ela estava fazendo.
A Erin respondeu que estava encontrando os cálculos errados no diário e corrigindo-os mentalmente. Seu avô perguntou: mentalmente? Ela disse que sim. Jeffrey a chama de gênio do cálculo. Então, os dois observaram os papéis. O mordomo disse que realmente não entendia as equações usadas na ciência mágica, mas só ler as equações da ciência mágica já era impressionante. Resolvê-las mentalmente era simplesmente incrível. Seu avô disse que era uma equação bastante difícil e perguntou se ela estava realmente fazendo isso. Ela confirmou. Ele perguntou se foi Jeffrey que a ensinou a calculá-las. Erin respondeu que simplesmente as entendia sozinha, mas que Jeffrey tenha ensinado um pouco sobre rituais de ciência mágica. Seu avô perguntou o que ela estava planejando fazer com isso. A pequena respondeu que Jeffrey disse que ela poderia usar da maneira que achasse melhor. Ele perguntou se essas falhas eram de sua pesquisa. A Erin disse que não. Ele perguntou se ela estava tentando estudar com ele. A Erin disse que não era exatamente estudar, mas ela quer fazer e vender os itens desenhados neste projeto. O avô perguntou se ela quer fazer e vender isso e perguntou o que seria exatamente. Empolgada, a Erin pensou que finalmente o Duque se interessou. Ela explicou que as coisas desenhadas nesses projetos são desconhecidas agora, mas, no futuro, as pessoas vão querê-las, uma por uma. Ela disse que tem certeza de que até seu avô vai querer uma delas. Ela está determinada a conseguir. Seu avô sorriu e perguntou: algo que todo mundo vai querer? Você está dizendo que este é esse tipo de produto? A Erin confirmou que sim. Ele perguntou se ela estava confiante de que vai vender. Novamente, a pequena disse que sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela, enquanto ela se virava para explicar mais sobre os projetos. Seu avô disse que, nesse caso, após a reunião anual, mesmo que o financiamento da pesquisa seja cortado, ela será capaz de lidar com as coisas sozinha. Ela disse que sim. Pensativa, a Erin estava confusa. Ela acabou de explicar, mas ele não parecia apenas interessado. O Duque disse que, se isso for verdade, parece que não haverá problemas em garantir financiamento. A pequena congelou. Ela pensava que isso significava que havia amarrado as próprias mãos. A Erin ia explicar que ainda não tinha nada feito, mas o Duque a interrompeu, dizendo que já ouviu o suficiente e que está tudo bem agora. Ela pode parar de vigiar o laboratório vazio e voltar. Então, os dois saíram, e a Erin ficou realmente surpresa. Ela pensava: acabei de falar bobagem sobre os projetos à toa, ou o Duque veio aqui só para dizer isso desde o começo? Seja o que for, uma coisa é certa: ela só piorou a situação. A cena corta para o mordomo chamando pelo mestre. Ele perguntou se o Duque não disse que ia esvaziar o laboratório hoje. O Duque respondeu: isso mesmo. O mordomo perguntou por que ele estava saindo então. O Duque respondeu para deixarem isso para depois da reunião anual e perguntou o que ele achava. O mordomo perguntou se ele estava falando de Jeffrey. Nervoso, o Duque se virou e disse que não estava nem aí para ele. Então, o mordomo pensou na pequena Erin e perguntou sobre a jovem mestre. Ela é muito mais inteligente do que os outros da sua idade e tem grande potencial. O Duque concordou e disse que, até o dia em que ela chegou à mansão, aquela criança não disse uma palavra. Em seu passado, a Erin não parecia ter uma boa relação com seu pai. O Duque estava pensando nisso e então pensou que seu filho estava tão confiante em deixar a família, mas acabou morrendo e deixando apenas um parente para trás. A criança deixada sozinha não tinha como entender o mundo, então a aceitaram. O Duque disse que, ainda assim, como alguém pode mudar drasticamente da noite para o dia? O mordomo respondeu que talvez Jeffrey tenha descoberto o talento da jovem mestre e isso lhe deu confiança. O Duque, indignado, disse que aquele idiota não consegue chorar nem por si mesmo. O que ele descobriria? O mordomo disse que ele sempre fica assim quando o nome de Jeffrey é mencionado. Talvez seja apenas a natureza do jovem mestre se mostrando. As crianças podem se adaptar rapidamente a novos ambientes. O mordomo disse que, já que chegaram nesse assunto, perguntou o que o mestre achava de a pequena receber educação formal, como os outros jovens senhores. Apoiar e cuidar de crianças talentosas é o que faz a família Brown ser conhecida. Nesse caso, ele acha que as habilidades da jovem mestre se alinham perfeitamente com esse lema.
O duque pensou sobre o talento dela. O mordomo complementou que a jovem mestre ainda é muito pequena para ser testada. O duque perguntou: teste? Para quê? O mordomo explicou que a Erin disse que faria coisas e as venderia para garantir fundos de pesquisa. O duque disse: o que uma criança pode fazer? Ele não esperava por isso. O duque só pensava que, se aquele pirralho ouvisse sobre isso, ele poderia se recompor. E os pensamentos de Rafael estão prestes a errar o alvo lindamente. O duque sonhava com a Erin, o chamando de vovô, e dizendo que tinha algo para lhe mostrar. A Erin chegou em frente a uma porta e se perguntou se aquele era o escritório de Rafael. A essa altura, a reunião com seus subordinados já deveria ter terminado. O duque geralmente divide seu tempo entre a casa na capital e o castelo, mas desta vez ele ficou no castelo por um bom tempo, provavelmente porque estava se preparando para o encontro anual. O encontro anual, como o nome indica, é um evento realizado anualmente, onde a família Brown se reúne para apresentar suas conquistas ou tomar decisões importantes. É um grande evento realizado apenas 3 dias por ano, com grande credibilidade e influência. As decisões tomadas aqui são estritamente vinculativas, de modo que será preciso esperar mais um ano para alterá-las. Por isso, ninguém com o nome Brownell jamais deixa de comparecer. Se tudo correr como esperado, o anúncio de Erin ingressando na família Havenick também será feito durante este encontro. Afinal, a Erin é uma descendente direta. A pequena estava preocupada e pensava que, mais uma vez, este período seria agitado, mas de uma forma diferente. Durante o período da reunião anual, ela costumava ficar acordada a noite toda preparando os relatórios que Havenick precisava apresentar. Havenick sempre focou apenas nos lucros imediatos e não tinha interesse em negócios voltados para o futuro. Então, quando as coisas iam mal, ele pagava várias vezes, mas apenas para encobrir a situação. Seus subordinados foram os únicos a limpar seus empreendimentos fracassados. Ela teve que elaborar relatórios fazendo com que esses fracassos parecessem empreendimentos bem-sucedidos. Só de imaginar aqueles tempos, ela sentia horror. Comparado a isso, trabalhar com Jeffrey era realmente confortável e tranquilo, mas ele simplesmente desapareceria assim que o trabalho fosse concluído. Até o melhor local de trabalho se tornaria tão ruim quanto um fracasso se ele desaparecesse. Se eles anunciassem sua adoção e, além disso, declarassem o fim da pesquisa de Jeffrey, isso seria realmente irreversível. Em sua vida passada, ela nunca ouviu falar de uma suspensão da pesquisa, mas as circunstâncias eram um pouco diferentes desta vez. Então, ela não podia simplesmente ficar sentada sem fazer nada. A Erin não tinha certeza total de que isso funcionaria, mas se repreendeu para não ter pensamentos fracassados. A pequena estava com medo e dizia para si mesma que não precisava se preocupar sem motivos. Se foi Rafael quem apoiou Brown como seu chefe durante toda sua vida, essa proposta com certeza chamaria sua atenção. Um senhor abriu a porta e pediu que ela entrasse. Uma serva se aproximou e perguntou o que havia de errado. O senhor disse que a senhorita veio visitar e a serva comentou que ela estava tão bem vestida hoje. Eles estavam comentando que a jovem senhorita ainda era tão nova. Será que ela é filha do falecido Colone? Agora que você mencionou, ela se parece muito com ele. O duque confia mais nos servos reunidos aqui do que em qualquer outra pessoa. Se a Erin deixar uma boa impressão neles, isso pode ser até mais eficaz do que impressionar o próprio duque. A pequena disse olá. Um dos senhores comentou que a jovem mestre era tão educada. A Erin olhou e suspirou, reconhecendo o Visconde Duce. Ele perguntou o que a trazia ali, e a Erin respondeu que queria ver seu avô. Ele perguntou se ela trouxe um desenho para mostrar ao chefe da família. Um senhor se aproximou e sugeriu que talvez fosse uma carta para comemorar o aprendizado de sua escrita. Outra senhora disse que, de qualquer forma, o chefe da família ficaria muito feliz. A serva comentou que não era de se admirar que as netas fossem adoráveis. O Visconde, reprovando a atitude dos servos, que estavam sonhando acordados na frente da jovem senhorita, pediu que ela o acompanhasse. O chefe da família estava ali dentro. Ele abriu a porta e chamou pelo seu senhor, dizendo que a jovem senhorita queria vê-lo. O duque perguntou o que ele disse. Nervosa, a Erin pensou que ele ainda estava em reunião. A pequena se curvou e, tímida, disse olá.
Ela não conseguia nem levantar a cabeça. As pessoas comentaram que ela devia estar nervosa. A serva então disse ao seu mestre que a pequena estava ali porque queria dar algo para ele. Parecia que ela se esforçou muito para marcar sua visita para o fim da reunião. Olha, ela até está suando de nervosismo. Seu avô pediu que ela se aproximasse. A Erin pensava por que aquelas pessoas não iam embora. Ele perguntou o que a trazia ali. A Erin disse que tinha algo para lhe mostrar. Ele perguntou o que seria. Seu avô pensou que havia desabafado toda sua raiva em relação a Jeffrey, então não seria surpreendente se ela tivesse medo dele. Ele perguntou se precisava verificar isso naquele momento. Erin disse que sim. Então, ele começou a analisar o caderno, e de repente, todos estavam fazendo o mesmo. O Duque perguntou por que eles não iam logo embora. A senhorita respondeu que estavam curiosos para ver o quão boa ela era em seus desenhos. O rapaz disse que tinha certeza de que ela já havia aprendido até a escrever. A multidão estava muito animada por ter a Erin por perto e queria saber tudo o que ela sabia fazer. O Duque disse que eles tinham muito trabalho para fazer e mandou que fossem embora. As pessoas saíram lamentando que era uma pena e que tentariam conhecê-la na próxima. O Duque se virou para o Visconde, perguntando se ele também não iria. Ele respondeu que iria esperar mais um pouco. Algo que ele acabou esquecendo de mencionar veio à mente agora. O Duque perguntou onde estava a cabeça dele. Ele abaixou a cabeça e continuou vendo o caderno de Erin. O Visconde pensava que, mesmo o Duque lendo documentos ultra-secretos, ele nunca foi tão lento. Pensou se poderia ser alguma carta ameaçadora enviada pela jovem senhorita, mas não deveria ser uma carta ameaçadora, considerando a expressão dele. De repente, começou a rir muito alto, deixando os dois alertas e confusos. Chorando de tanto rir, o Duque disse: "Bem, então foi isso que você me trouxe." O Visconde, preocupado, perguntou se poderia ver também. O Duque disse que é claro, e entregou o caderno em sua mão. Então, ele começou a ler. "Para o vovô, por favor, transforme estes objetos em produtos e venda-os. Em troca, por favor, mantenha os fundos do laboratório de pesquisa de Sir Geoffrey do jeito que está, não os excluam." Era novamente outra mensagem pedindo para não tocarem no laboratório de pesquisa de Geoffrey. O Visconde, depois de ler, percebeu que não se tratava de uma carta doce de uma neta, mas sim de uma proposta de negócios. Um comerciante líder de um império, como seu avô, sendo abordado com uma carta desajeitada de uma criança. "Por favor, vire a página somente se você concordar. Caso contrário, não vire. A próxima página contém informações cruciais sobre os produtos." O Visconde entendeu que era por isso que os movimentos do Duque estavam sendo tão cautelosos. Ao virar cada página, estava curioso para saber o que tinha na próxima. Mas, estritamente falando, não poderia revelar algo confidencial. Ele ficou em silêncio, com um leve sorriso, mas estava desesperado para ver o que era, achando tudo muito intrigante. Era uma proposta de lápis de cor que incluía até a habilidade de dominar um parceiro de negociação. O Duque disse que era uma proposta bastante interessante, mas perguntou se continuariam a prosseguir e acabariam tendo prejuízos. Erin respondeu que seu avô não aceitaria perdas de qualquer forma. O Duque perguntou por quê, e ela explicou que, se os itens não venderem, podem ser desmontados e reutilizados os materiais. Com a fórmula de Sir Geoffrey, isso é perfeitamente possível. O Duque perguntou sobre os custos iniciais da fabricação dos itens. A Erin estava nervosa, mas então disse que para atingir seus objetivos, isso era muito, comparado com os fundos de pesquisa. Não era nem tanto quanto um Ragnail. Seu avô estava atento e ouvindo, refletindo que, em outras palavras, não importava o quão mal os produtos vendessem, isso não alcançaria, pelo menos, o objetivo de minimizar as despesas com pesquisa. Seu avô pensava que ela não estava apenas repetindo frases de adultos sem rumo. Ela estava, na verdade, oferecendo um negócio real. O que há com essa criança? A Erin disse que, então, basicamente, essa situação era vantajosa para todos. Então, o que você está dizendo é que mesmo se perdermos, vamos conseguir poder? O Duque chamou pelo Duce e perguntou se sobrou alguma pedra mágica que pudessem usar na mansão. Duce disse que deve haver algum resto de negociações com outras guildas de comerciantes e que deveriam ser capazes de fazer cerca de 50 ferramentas mágicas facilmente.
Seu avô perguntou se ela ouviu bem e se realmente queria tentar fazer aquilo que propôs com essas pedras mágicas. Ela perguntou se realmente podia e Dulce disse que sim. O Duque disse: Mestre, o que você quer dizer com isso? Eu não terminei de falar, então não me interrompa. Ele perguntou se o primeiro produto que ela queria vender era aquele. A Erin confirmou. Ele disse para ela fazer um produto de teste primeiro e que iria designar alguém para ajudá-la. Quando o produto estivesse concluído, Dulce ajudaria a distribuí-los. O Duque disse que, já que são cerca de 50, Dulce deveria exibi-los na loja de Huangdo. Dulce concordou e disse que seria possível, mas que antes precisava ao menos saber o que estava vendendo. O Duque olhou para ele e disse: Bem, é algo desconhecido agora, mas no futuro, todo mundo vai querer. Ele também mencionou que queria um para si. A Erin entendeu o que ele quis dizer. Certo, então vamos ver. Ele estava ansioso por isso. A pequena pensava que daria o seu melhor, animada com seu progresso. Comemorou pelo laboratório estar intacto. Ela estava muito feliz por ter aceitado a aposta. Era um grande sucesso. Mesmo que todos os produtos fossem vendidos, nenhum dinheiro iria para ela. Se as ferramentas mágicas fossem vendidas, ela não seria expulsa do laboratório imediatamente. Dessa forma, tudo ficaria bem. A Erin estava se preocupando em deixar uma boa impressão primeiro para os clientes. Ela disse que, antes de Jeffrey voltar, revisaria rapidamente os diários e, no resto da semana, se concentraria em fazer os produtos. Mas, em um momento, ela notou algo. A Erin disse que era a mesma coisa de ontem, mas porque agora parecia muito mais divertido. Ela pensou que talvez fosse por ter se livrado de um fardo. A decisão de adoção ainda não foi tomada, e Rafael ainda dizia que ia esperar para ver. Mas por quê? Porque já parecia que algo havia sido resolvido? Uma moça se aproximou e perguntou se a jovem Erin estava ali. A Erin respondeu que sim. A moça estava feliz em vê-la. Ela viu a pequena andando pela biblioteca uma vez, mas não teve a oportunidade de cumprimentá-la corretamente. Seu nome era Alphonse, a bibliotecária que trabalhava na biblioteca. Depois de se apresentar, ela disse que era um prazer poder ver a jovem Erin. A pequena pensou que a tinha visto trabalhando lá, mas a Erin não conseguiu nem visitar a biblioteca em seu primeiro ano. Ela já devia estar lá há muito mais tempo. A Erin disse olá e mencionou que Jeffrey não estava ali hoje. Então, Alphonse respondeu que não veio vê-lo, mas sim entregar alguns livros que ele encomendou. Livros? A Erin perguntou. A bibliotecária confirmou. Ele pediu muita coisa. A Erin se perguntava o que seria tudo aquilo. A moça disse também que Jeffrey deixou uma mensagem para ela. A Erin se perguntou: uma mensagem também? A mensagem dizia: desta vez não é um empréstimo e sim um presente. Se você não quiser ler, jogue em um canto. A Erin, confusa, pensou: jogar em um canto? Para simplesmente jogar fora? Ele comprou muita coisa. Ela avistou um livro em específico e o pegou. Ele teria preparado até novos livros para ela. A Erin pensava que ele estava basicamente dizendo para ela estudar muito e trabalhar corretamente com esses novos livros. Ou talvez ele se sentisse culpado pela forma como ela lidava com os livros que pegou emprestado antes, então talvez tenha comprado novos livros. Ela não tinha certeza, mas tudo o que Jeffrey vinha fazendo por ela era uma certa demonstração de afeto. O que ele disse antes mexeu com a pequena. Você não fez nada de errado hoje. Ela não achava isso tão ruim. A cena corta para a noite, em uma chuva intensa. Jeffrey chegou encharcado, com as roupas completamente sujas. Ele disse que era sorte estar chovendo em um dia como aquele. Ele falava que aquilo era ridículo e se perguntava o que seria o melhor laboratório de pesquisa imperial do Império. Depois de toda aquela pesquisa, a única coisa que ele encontrou foi um cristal semelhante. Isso é uma piada. Sério. Ele estava frustrado e cansado. No final, outra tentativa inútil. Então, ele ouviu uma voz do seu passado dizendo que entendia completamente sua frustração. Mas tentar determinar a composição apenas com esses traços queimados, você sabe que isso é um pedido impossível. Jeffrey se perguntou: impossível? Ele queria descobrir aquilo, não importava o que acontecesse. Até uma criança de 7 anos conseguia identificar erros nas fórmulas. No entanto, o pesquisador-chefe estava ali rebatendo. Pensando em Erin,
Ele disse que, graças a ela, sua pesquisa estagnada finalmente viu algum progresso. E ela falava como se não fosse nada especial. Mesmo que passasse o dia todo no laboratório, ela não parecia entediada ou desanimada. A pequena amava seus bolos, andando para lá e para cá. Jeffrey pensou que poderia valer a pena considerá-la mais como uma aprendiz. Construir o básico também era importante. Seria bom mandá-la para uma academia ou instituto para uma educação adequada, mas ela era muito nova e talvez houvesse restrições de idade. Nesse caso, ele mesmo poderia ensiná-la antes de ela entrar na academia. Pensando sobre a pequena, Jeffrey ouviu sua voz o chamando de papai. Era Erin com uma folha gabaritada. Eles estavam aproveitando o dia como uma família feliz. Imóvel, sem dizer nada, Jeffrey ficou pensativo. Erin pensava como tem sido tranquilo. Desde que ela voltou do escritório de Havenick há 2 semanas, tem feito tanto trabalho quanto fez em sua vida passada, mas conseguiu completar todos os registros que Jeffrey atribuiu ontem. Então, hoje, antes que Jeffrey retorne à noite, ela só precisa terminar de ler este livro. Mary se aproximou e perguntou se a senhorita não havia dito que iria descansar hoje. A Erin respondeu que sim, estava descansando, e perguntou por quê. Mary disse à pequena senhorita que ela deveria sair e brincar no jardim em momentos como esse. As crianças crescem bem quando brincam ao ar livre. A Erin pensou que estava prestes a ler, mas Mary disse que ela nem conseguiu sair por causa da febre antes. Pediu para a pequena levantar e ir tomar um pouco de sol. A Erin pensou que, bem, ela é apenas uma criança de 7 anos afinal. Se eu forçar muito e ela cair, sério, eu sentiria muita pena dela. Vamos dar uma caminhada curta então. A Erin pensou que o tempo estava bom. Perguntou se já era a época das flores desabrocharem. Agora que estava ali, o cheiro das flores era agradável. Ela estava feliz de ter escutado Mary. A Erin escutou outras pessoas conversando, então foi ver quem era. Parecia reconhecer a voz. Uma dama estava dizendo que, se não conseguisse este ano, estaria completamente fora do favor de seu pai. O rapaz disse que entendia a senhorita. Ela disse que ficaria ciente de que ele entendia. Tratava-se da senhorita Ceria Burano, esposa de Havenick Brownell. Ela pegou um saco de moedas e entregou para o homem. A Erin estava confusa, tentando entender. A mulher disse que, quando a admissão fosse confirmada, daria o resto. Perguntou se ele sabia que deveria fazê-lo ser admitido por qualquer meio necessário, certo? E perguntou se foi clara o suficiente. Ele respondeu que sim. O homem respondeu que isso deveria ser o suficiente para ele passar confortavelmente. A dama continuou o assunto quando, de repente, a Erin fez barulho, chamando a atenção da mulher. A pequena estava caída no chão. A mulher então começou a disfarçar, dizendo que estava agradecendo o tutor pelas crianças estarem indo bem e que era tudo graças ao seu ensino sincero. Então, sou simplesmente grata. O tutor respondeu que os filhos da senhorita são incríveis e que ele não fez nada demais. Ela disse que ele era modesto e que tinha que ter cuidado. O tutor entendeu e disse que estava indo embora agora. A mulher se aproximou da adorável Erin e perguntou se ela não sabia como cumprimentar os adultos. A pequena se virou e disse, "Olá." Ceria perguntou desde quando ela estava ali. A Erin respondeu que não tinha certeza e que estava apenas seguindo uma borboleta. A mulher suspirou aliviada e disse para ela ir fazer o que já estava fazendo. A Erin saiu correndo em silêncio, se perguntando o que acabara de ver. Ela refletia que os irmãos Havenick entraram na academia por meio de suborno, já que mencionaram a admissão. A pessoa próxima a Ceria devia ter sido Hilberg, que trabalhou como tutor para a família Brownell. A Erin não consegue acreditar que Hilberg ajudou Abelon e Beimer a entrar por meio de trapaça. Não é de se admirar que um tolo como Abelon tenha sido aceito na academia real. É por isso que ele estava no último lugar, repetindo o ano e mal se formando. Em momentos como esse, a Erin queria ter uma ferramenta de gravação mágica. Ela queria usar esse incidente de suborno algum dia. Alguém chamou pela pequena senhorita, dizendo que a encontrou. Era o mordomo. Ele se curvou e deu bom dia à senhorita. Pediu gentilmente que ela o acompanhasse até a diretoria, pois o chefe da família queria vê-la. Na sala do duque, Erin entrou correndo, chamando pelo seu vovô. Ele pediu que ela entrasse. O duque disse que a chamou hoje para uma revisão intermediária. Erin perguntou, "Uma revisão de meio período?"
Ela refletia que seu produto era melhor do que ela pensava. Um secador de cabelo. O Duque falou que a pequena disse que era um secador de cabelo portátil e perguntou se ela gostaria de experimentá-lo. A Erin disse que sim. A pequena pensou que já existia uma ferramenta para secar o cabelo, então não era um item completamente desconhecido para o público, mas o verdadeiro valor deste produto, após uso a longo prazo. O Duque respondeu que, como a pequena disse, parecia haver uma grande demanda por isso. O Duque ouviu falar que as primeiras 50 secadoras que fabricaram se esgotaram assim que foram exibidas na capital. Uma vez foi enfatizado que ele mantém automaticamente uma temperatura estável sem ficar muito quente. Jovens nobres fizeram filas para reservá-lo. O Duque disse que já fazia um tempo que não via Deuce falando tão animadamente sobre algo. Era exatamente por isso que Erin queria vender isso primeiro. Os sopradores de ar quente tradicionais não são apenas grandes em tamanho. O processo de aquecer com ar quente e depois resfriá-lo é muito complicado. E se for manuseado mal, pode queimar todo o cabelo, tornando-se bem difícil de usar. Mas este secador pode definir a temperatura desejada e também é leve. Foi um dos primeiros produtos a ganhar popularidade quando as ferramentas mágicas se tornaram generalizadas. Agora pode ser caro, fora do alcance dos plebeus, mas mulheres ricas com certeza achariam que vale o preço. Seu avô disse que não sabia que ela tinha tanto talento para o comércio, embora ele tenha chamado isso de revisão de meio período, já que o prazo ainda estava passando, já que tudo foi vendido, e mais uma análise final, o Duque perguntou que se ela concordar ele está pensando em produzir mais, Erin achou uma ótima ideia. Hilberg apareceu perguntando se seu mestre o chamou. Erin o reconheceu e o Duque disse que ele chegou bem na hora, pedindo que se sentasse. O tutor respondeu que esperava não ter chegado muito tarde. O Duque disse que, na verdade, era o momento perfeito. A Erin, em alerta, percebeu que ele estava bem nervoso, talvez achando que ela o havia dedurado. O Duque então disse a Hilberg: "Esta é a criança que mencionei antes." Hilberg achava que ela fosse uma criança de um ramo colateral. O Duque explicou: "Como o tutor mesmo disse, eles parecem ser muito inteligentes. Então, você deve assumir o controle e ajudá-los a crescer. Mesmo que sejam jovens, provavelmente aprenderão mais rápido." O Duque pediu que Erin o cumprimentasse, pois ele seria seu novo professor. Até que o caminho da pequena fosse decidido, ela seria guiada de várias maneiras. Erin sorriu, disse "Olá" e se apresentou. Hilberg respondeu: "Não há necessidade de aprender formalmente as boas maneiras." Então, ele sorriu. Enquanto tomavam café, o mordomo comentou: "A jovem senhorita pode se destacar na academia e até entrar na Academia Imperial como a melhor aluna." O Duque, pensativo, repetiu: "Como melhor aluna. Isso é possível?" Hilberg afirmou: "Os dias de observação dos pais se mantêm, e isso deve ser algo a se aguardar." O Duque perguntou: "Dia de observação? Devemos ir primeiro à cerimônia de entrada." A Erin se perguntava sobre o que estavam conversando agora. Choramingando, refletia que, se a adoção desse errado, poderia esquecer a academia. Provavelmente morreria antes disso.